Fala galera, aqui é o professor Cadu Pimentel do canal Matemática Pro e o assunto de hoje é esfera. Sim, ó, esse sólido geométrico que nós estudaremos todas as características básicas para que você possa fazer uma prova do Enem super tranquila, ok? Então galera, vem comigo! Então, galera, nesse tópico nós falaremos das definições da esfera. Bom, as definições, eu separei duas definições desse objeto importante para a nossa geometria espacial. A primeira definição é a definição formal. Ela é feita através de características e elementos desse objeto. Bom, então seria o lugar geométrico dos infinitos pontos do espaço cuja distância é um ponto fixo O, e nós chamamos esse ponto fixo de centro. Veremos isso já já no próximo tópico aí que fala sobre elementos, certo? Nós vamos ver com calma o que significa esse tal desse ponto fixo que é o centro. Bom, então essa distância até o centro da esfera, ela deve ser menor ou igual a um valor constante chamado raio. Certo? Bom, se eu estou me referindo aos valores menores do que o raio, eu estou falando dos pontos internos à esfera. São os pontos que formam, na verdade, o volume desse objeto. E se eu estou me referindo aos pontos que, de fato, possuem distância r, eu estou formando aquela casquinha de pontos. E essa casquinha de pontos é o tópico em que a gente vai ver a parte de áreas. Beleza? Então essa é a nossa definição formal sobre esferas, e a nossa definição informal ela é através da revolução. A gente também pode obter uma esfera rotacionando um semicírculo em torno do seu diâmetro, certo? E a gente vai ver mais tarde que através desse diâmetro vai passar um eixo, certo? E rotacionando em 360 graus esse semicírculo, a gente pode obter um formato esférico. Então nós temos aqui, ó, a nossa definição informal, que é a definição por revolução. Beleza, galera? Então vamos a um próximo passo. Segundo tópico de esferas, falaremos sobre os elementos. Galera, esses elementos eles são importantes para uma entrada no exercício, para quando o exercício te fornecer alguns valores, algumas características da esfera, você conseguir perceber exatamente tudo aquilo que o exercício ele quer te passar de maneira bem rápida, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Para os elementos eu já vou começar com um dos mais importantes, inclusive é aquele que aparece na nossa definição formal, que é o centro da nossa esfera. O centro da esfera seria esse ponto O, ok? Percebam o seguinte: todos os infinitos pontos que eu havia comentado na definição formal, eles possuem uma distância igual ao raio, que são pontos que estão sobre a superfície esférica, ou esses pontos estão a uma distância menor do tal do ponto fixo O. Beleza? E se ele tiver uma distância menor do que o raio, ele está exatamente no interior dessa esfera. Beleza? Bom, então esse é um primeiro ponto a ser comentado, que é o ponto O, centro da nossa esfera. Como eu já havia comentado no raio, eu vou dar prosseguimento com ele. Qualquer segmento de reta que ligue esse ponto O fixo no espaço até a superfície esférica, ele também forma raio, ok? Nessa imagem eu representei para cá em 3 dimensões, então o meu ponto A é um ponto da superfície esférica, ok? Então nós temos o segmento OA sendo igual ao raio, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, R é o raio da nossa esfera, que é o nosso segmento OA. De contrapartida, quando a gente faz o prolongamento desse segmento de reta OA no sentido de O, o que nós encontramos? Eu pontilhei aqui, e quando eu atinjo o outro lado da minha esfera, eu encontro um ponto B. Esse segmento que vem do A até o B, ele é conhecido como diâmetro. Então o nosso AB é o diâmetro da esfera. Nesse caso, podemos afirmar que ele é formado por 2 segmentos iguais a R, que é o nosso raio. Então o segmento que vai do A até o O chama-se raio, e o segmento que vem do O até o B chama-se raio. Logo, esses segmentos são congruentes.
que nós podemos concluir com isso? Que o nosso diâmetro ele é 2 vezes o valor do raio. Beleza? Então, esses são alguns elementos da esfera. Agora nós vamos a outros elementos também muito importantes. Um dos elementos é o eixo, tá? Esse eixo principal, ou mais tarde nós falaremos sobre eixo de rotação, ok? Bom, em princípio, esse eixo que eu chamei de eixo E, ele é o eixo que contém essa reta P1, P2. Sendo que P1 e P2 são pontos extremos da minha esfera. Nós chamamos esses pontos na geometria de polos. Então nós temos aqui P1 e P2 sendo 2 polos da nossa esfera. Na geografia, a gente trata muito de localização. Então, por localização, aquele extremo superior ele vai ser chamado de polo norte e aquele extremo inferior ele é chamado de polo sul. Eu não vou me meter muito em geografia, que não é muito a minha área, ok? Mas esse conteúdo ele tem muita afinidade com a geografia. A geometria e a geografia ali elas dançam juntinhas, tá? Porém, na geografia, nós ainda temos uma inclinação desse eixo. Ele, na verdade, ele não é tão vertical quanto a gente estuda na geometria. Me parece que ele tem uma inclinação aí de aproximadamente 24 graus em relação à vertical, certo? Bom, então nós temos aqui os polos, tá? Geograficamente, o polo norte, aquele que está acima, e polo sul, aquele que está abaixo. Bom, vamos falar de duas linhas que são também extremamente importantes e vários exercícios comentam sobre ela. Essas duas linhas também têm afinidade geográfica, são os paralelos e os meridianos. Todos esses elementos são linhas circulares. Então, por exemplo, aqui ó, o nosso paralelo, repara que ele é uma linha, ok? Que limita um círculo. Essa linha é uma circunferência. E aí nós temos esse paralelo que está aqui, ok? Sendo sempre paralelo, ok? Por isso o nome paralelo, ele é sempre paralelo a esse maior círculo que nós temos na nossa esfera, que é o círculo que passa pelo centro. Então esse círculo que passa pelo centro, ele vai ser o nosso maior paralelo. Repare que quando eu venho efetuando cortes paralelos a ele, esse círculo ele vem diminuindo. Pode reparar que esse paralelo aqui, ó, ele vem reduzindo, e se eu cortar essa esfera mais um pouco acima, eu tenho um círculo menor ainda. Então repare que quanto mais próximo esse corte está do centro, maior fica esse círculo. Nesse exato momento em que ele atinge o ponto O, esse paralelo ele recebe um nome especial, ok? O nosso equador ele não deixa de ser um paralelo. Ele também é um paralelo, porém ele é o maior paralelo. E quando eu ultrapasso a marca do ponto O, novamente esse círculo ele vem reduzindo de tamanho. Bom, nós temos uma outra linha também, que não é o paralelo, mas que ela não tem redução de tamanho, que é a linha chamada meridiano, ok? Essa linha aqui, que também é uma circunferência, repara que ela passa pelos dois polos e ela dá a volta na nossa esfera. Cadu, então esse equador aqui, ele poderia ser chamado de meridiano? Veja bem, claro que trata-se de duas circunferências idênticas, são duas circunferências que estão ao redor dessa esfera e ambas possuem centro no ponto O. Porém, a gente não pode confundir que o equador é uma linha que fica paralela à base da esfera. Se a gente for apoiar essa esfera num determinado plano, tá? Todos esses cortes eles serão chamados paralelos. E quando a gente vem de um polo até o outro, a gente chama essa linha de meridiano. Essas linhas elas vão te dar aí na geografia, né? Latitude, longitude, localização. Então é só um referencial, ok? Imagine, por exemplo, o seu eixo XY. A gente trabalha com um X na horizontal e com o Y na vertical. Nada impede de você jogar o Y para baixo, botá-lo na horizontal e colocar o X para cima na vertical. Repare que é só uma questão de localização. A gente faz isso no plano cartesiano? Não. Então, o que diz o nosso bom senso? Utilize sempre essa noção de paralelo, tá? Em cortes horizontais
e essa noção de meridiano, linhas que vão de um polo até o outro. Então essas linhas elas vão fazer um contorno, tá, na superfície esférica, e elas sempre possuem mesma medida. São duas circunferências aí extremamente importantes para os elementos. Beleza? Vamos para o tópico 3? Então, galera, falaremos da formação esférica através de revolução. Isso é bem simples, é bem bobinho. A gente pega um semicírculo, que é uma figura plana, certo? Nós temos aqui, ó, um arco de circunferência de 180 graus, ou seja, metade de uma circunferência, delimitada por uma região chamada semicírculo. Então, nós temos o diâmetro vindo de P1 a P2 e passando pelo centro O. Quando a gente pega esse semicírculo e a gente faz um giro em torno do seu diâmetro, ou seja, coincidindo com o eixo da nossa esfera, essa rotação completa, ela me traz a imagem de uma esfera. E é por isso que esse sólido, ele também é chamado de sólido em revolução. Ok? Assim como nós temos o cilindro e nós temos o cone, assunto também muito recorrente no Enem, beleza? Bom, vamos a um tópico 4, secções. Imagem na tela, toda secção feita em uma esfera, ela tem uma imagem circular. Então pode ser que você corte de forma vertical, pode ser que você corte de maneira oblíqua, horizontal, não importa o tipo de corte que você dê na sua esfera. Desde o momento em que você secciona essa esfera por um determinado plano, essa secção obrigatoriamente gera a imagem de um círculo. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu fiz uma secção através de um plano alfa e com isso eu tive uma imagem de dois cortes. Esse primeiro corte, que está superior ao plano alfa, ele é um corte que eu pintei na cor azul. Repare que ele é um segmento esférico de uma base. Essa base é justamente a nossa secção circular, ok? Bom, de contrapartida, abaixo desse plano alfa, nós também temos um segmento esférico. Só que esse segmento esférico, também de uma base, nós vamos chamar de S2. Então nós chamamos o primeiro sólido gerado acima de S1 e o segundo sólido gerado abaixo de S2. Cadu, eu reparei que você fez esse corte e você não passou pelo centro da esfera. Sim, eu fiz isso de propósito para que a gente gerasse uma imagem um pouquinho diferente. Repare que se a minha secção 1, tá? Se esse sólido gerado, tá, ele for menor do que o S2, então desde o momento em que a gente não passa pelo centro, com total certeza nós iremos gerar um sólido menor e um sólido maior. Pensa aí direitinho. Repare que qualquer momento em que eu faça esse corte, pode ser de qualquer forma, pode ser na vertical, pode ser oblíquo, qualquer corte que não passe pelo centro vai gerar uma diferença entre esses dois volumes. E aí essa diferença faz com que o menor sólido receba um nome especial. Então o que eu escrevi? Se o S1, se o sólido 1, ele for menor do que o S2 em volume, claro, então o S1 será chamado de calota esférica. Então esse é o nome que se dá ao menor sólido gerado pelo corte. O maior sólido, ele simplesmente continua sendo um segmento esférico de uma só base. Beleza? Vamos imaginar agora que esse corte ele é feito passando pelo centro. Imagine que esse plano alfa agora secciona exatamente passando pelo ponto O. Nesse caso, nós não teremos um sólido menor. Então, Cadu, nós não teremos calota? Sim, eu posso considerar que esse sólido acima é uma calota, mas isso acaba sendo bem não usual à nossa geometria. O que a gente utiliza quando esse plano alfa ele secciona e passa exatamente no centro, para que a gente não tenha diferença entre esses volumes, nós chamamos apenas esse sólido de hemisfério. Então nós temos aqui, ó, se o S1 for igual ao S2 em volume, então S1 e S2 serão chamados de hemisférios. Geograficamente, se você quiser localizar, claro que o azul que estiver acima será chamado de norte, o vermelho que estiver abaixo será chamado de sul, beleza? Então, cortes feitos por um único plano, nós temos calota esférica para o menor sólido,
segmento esférico para o maior, ok? E se por acaso os dois tiverem o mesmo volume, hemisférios. Então, pessoal, um último segmento que nós temos esférico, ele é chamado de zona esférica. É quando nós temos dois cortes efetuados na nossa esfera. Então, nós temos uma primeira secção gerando uma base. Então, você pode reparar que, como dito anteriormente, nós temos esse sólido superior, que está de azul, ele sendo chamado de calota. Então pode reparar que esse corte ele não passa pelo centro e aí ele gera um segmento esférico, tá? Que é todo esse sólido que está abaixo e esse pequeno chamado calota. Porém, quando eu atravesso essa minha esfera com um novo plano, então esses planos eles precisam ser paralelos. Então no momento em que eu faço esse paralelismo e secciono por dois planos, eu obtenho uma zona esférica. Então essa zona esférica ela é justificada por ela ter duas bases. Ela tem uma base em cima e ela tem uma base embaixo. Então é um segmento esférico de duas bases. Pode reparar que as azuis são regiões que só tem uma base de corte, ok? Uma base circular apenas. Cadu, esses dois círculos, tá, que nós temos aí de acordo com as secções feitas, esses dois círculos eles precisam ter a mesma medida? Não, de forma alguma. Eu posso cortar ele bem rentinho aqui, ó, bem pequenininho, e eu posso cortar ele quase aqui ao centro, ou até mesmo acima do centro. Então todo corte que eu fizer paralelo entre esses dois cortes, eu obtenho algo chamado zona esférica. E esse é o último corte para a gente trabalhar. Existe uma relação que é muito importante, nós vamos ver agora essa relação. Pessoal, uma relação extremamente importante quando seccionamos uma esfera, ela é dada pelo Teorema de Pitágoras. Então repara na imagem que nós temos uma esfera, ela é seccionada por um plano, gerando uma secção circular, e aí naturalmente essa secção circular, ela possui um raio, ok? E esse raio, ele foi transportado para cá, para essa outra imagem, eu vou chamá-lo de Rzinho, um R minúsculo. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos um outro raio presente na esfera, que é o próprio raio da esfera, que ele vai ser o maior de todos, e eu vou chamá-lo de Rzão. Eu vou usar um R maiúsculo. Então esse raio ele vem do centro até um ponto perimetral, ou seja, um ponto sobre a superfície esférica, que é o nosso ponto A. Então essa distância de corte, que eu vou chamá-la de Dzinho, ela completa um triângulo retângulo. E aí, pelo Teorema de Pitágoras, a gente pode garantir que o quadrado da hipotenusa ele é a soma do quadrado dos catetos. Então nós temos esse raio maior elevado ao quadrado sendo igual ao raio menor, que é o raio da secção, certo? E a distância do corte ao centro. Pessoal, muito cuidado nos exercícios, que nem sempre o enunciado ele te fornece a distância da secção do corte ao centro. Em alguns momentos eu tenho exercícios cobrando distância do corte até a superfície esférica. Então cuidado que se ele te fornece essa distância, como que a gente faria para encontrar essa vermelhinha que a gente precisa para usar no Teorema de Pitágoras? Galera, a gente vai ter que pegar o raio, que ele vem do centro até a extremidade, e retirar essa distância fornecida. Então, no momento em que ele me fornece a distância do corte à superfície, então eu pego o meu raio e retiro esse pedacinho fornecido. Logo, eu vou ter a distância que me permite trabalhar com um triângulo retângulo e facilitar as relações. Beleza? Essa é uma relação extremamente importante. Anota aí, bota no resuminho, porque isso é bem importante para a gente trabalhar agora no nosso próximo tópico. Então, galera, vamos falar sobre volume. Lembrando que para a gente falar sobre volume, você entender da onde vem aquela fórmula que calcula o volume de uma esfera, nós precisamos entender o que é o princípio de Cavalieri, beleza? Então, vamos entender o que significa o princípio de Cavalieri? O matemático italiano Boaventura Cavalieri, discípulo de Galileu, foi professor na Universidade de Bolonha no século XVII.
Suas contribuições para o cálculo de áreas e volumes foram muito importantes para o surgimento do cálculo integral. Ele formalizou o resultado que hoje é conhecido como o princípio de Cavalieri para áreas de figuras planas, o qual estabelece que, se duas figuras planas da mesma altura possuem nível a nível secções de mesmo comprimento, elas possuem a mesma área. Da mesma forma, o princípio de Cavalieri para sólidos estabelece que dois sólidos de mesma altura e que possuem em cada nível secções planas de mesma área têm o mesmo volume. Então, galera, entendido o princípio de Cavalieri, a gente vai perceber o seguinte: a gente precisa construir um sólido que atenda a esse princípio. Ou seja, a cada nível de altura que eu faça esse corte, eu tenha a mesma área de secção transversal plana. Então, o que nós vamos procurar? Nós vamos procurar um objeto que tenha essas características. Por exemplo, se eu faço um corte exatamente passando pelo P2, repara que eu não tenho área de secção. Esse plano de corte ele vai tangenciar a minha esfera no ponto P2. Logo, eu teria uma área zerada. Então, eu preciso de um objeto que atenda a essa área zerada nesse ponto. E com isso, conforme eu vou subindo o meu corte, esse plano paralelo, tá, ao plano que tangencia P2, ele vai subindo. O que vai acontecer com a minha área? A minha área ela vai aumentando. Então repare que esse corte vai gerando uma área circular cada vez maior, e quando ela atinge exatamente o centro dessa esfera, essa área é a máxima, que é o que a gente chama de círculo maior. É aquele círculo formado pela linha do Equador. Beleza? Então é o maior paralelo, logo nós teríamos o maior círculo possível aqui nessa esfera. Então ela atinge uma área máxima nesse ponto central e novamente ela começa a reduzir. Então repare que ela era pequena, ela se torna maior e logo depois ela se torna pequena novamente. Então eu preciso desse comportamento, que ela comece zerada, ela suba até atingir uma área máxima e em seguida ela venha decrescendo o valor de área até zerar novamente. Esse objeto, galera, é a famosa anticlépsidra. O que seria anticlépsidra? Nossa, que nome complicado, eu acho que eu não vou entender isso daí. Não, você vai entender perfeitamente. O que a gente precisa imaginar é o seguinte: quando nós estudamos a matéria de cilindros, havia um cilindro muito especial. Era aquele cilindro cuja secção meridiana era um quadrado. Quem era a nossa secção meridiana? Quando a gente corta o cilindro verticalmente e esse corte passa pelo centro das bases, essa secção formada, que é sempre retangular, essa secção ela passa a ser chamada de secção meridiana. E quando esse retângulo ele é mais do que especial, ele é um quadrado, o nosso cilindro é chamado cilindro equilátero. Bom, por que eu preciso desse cilindro equilátero? Eu tenho que perceber que quando ele atinge essa área máxima, essa área, na verdade, é a área de um círculo de raio R. Esse R maiúsculo, esse verdinho aqui, que é o raio da esfera. Então repare que se eu preciso ter um círculo de raio R, eu naturalmente preciso desse cilindro equilátero, para que ele tenha a mesma altura, que é de 2 vezes o raio, ó, pode observar aqui que também tem, ó, 2 vezes o raio da esfera, e essa dimensão horizontal também seja de 2 vezes o raio, ou seja, diâmetro. Então, para o nosso cilindro, eu teria que ter uma altura de 2 vezes o raio, e eu também teria que ter a base dele, ok? Com mesma medida, 2R. Então, se eu preciso dessas características, 2R para a altura e 2R para a minha base, esse segmento que está aqui, ó, ele vale R. Ó. Pode reparar que esse segmento que vem de O' até o ponto A é o mesmo R que eu coloquei aqui, ó, que é o raio da minha esfera. Ele também poderia vir do ponto O até esse outro ponto que está aqui, ó. Beleza? Então, sendo esse cilindro equilátero, eu posso te garantir que essa imagem é um quadrado. Beleza?
Por que eu coloquei essa ampulheta aqui dentro? Muita gente chama esse objeto de ampulheta. Galera, não vamos confundir. Eu costumo brincar nas minhas aulas e desenhar um cilindro e perguntar assim, galera, essa imagem aqui representa qual figura geométrica? Na mesma hora a galera responde, ah, um cilindro, e eu respondo pra galera assim, não, galera, isso daqui é um extrato, é uma lata de extrato de tomate. E o pessoal fica me olhando esquisito. E aí eu faço essa analogia. Pessoal, isso daqui não é uma ampulheta. Uma ampulheta, ele é um objeto, né? Ela é um objeto para medição de tempo que tem o formato de um objeto geométrico. Que objeto geométrico é esse? O correto é você falar que esse formato, onde você tem dois cones opostos pelo vértice, ok? Com bases naturalmente paralelas, esse objeto ele é chamado de clepsidra. Então, o volume que nós teríamos, agora preste atenção na informação, o volume que nós teríamos entre o cilindro e a clepsidra, ele é chamado de anticlepsidra. Eu vou dar um exemplo prático, é como se nós tivéssemos aqui um recipiente transparente em formato cilíndrico. Imagine um copo. Você vai pegar um copo perfeitamente cilíndrico, beleza? E totalmente transparente para que você consiga observar o que acontece no interior desse copo. E aí, de repente, eu preparo uma clepsidra, que tem um formato lá, né? A ampulheta tem esse formato. Eu preparo isso maciço e coloco encaixadinho perfeitamente nesse copo. Quando eu injetar líquido entre o copo e esse objeto sólido, eu vou ter um determinado volume de líquido. Esse volume ocupa o formato da anticlepsidra, ok? E a gente vai demonstrar que essa anticlepsidra, ela corresponde ao volume de uma esfera. Como que a gente pode provar isso? A gente pode provar que qualquer área ocupada em todos os níveis dessa anticlepsidra corresponde à mesma área da secção feita na esfera. Então aqui eu peguei uma área de mesma altura, eu posso perfeitamente provar isso, pois essa distância até o centro, ela vale o mesmo D, certo? Então eu fiz um corte à mesma altura e eu preciso te provar que essas duas áreas possuem mesma medida. No momento em que eu consigo efetuar essa demonstração, a gente já pode provar que pelo princípio de Cavalieri, esses dois volumes serão iguais. Perfeito? Bom, então a gente vai começar da seguinte maneira. Essa área que eu chamei de área S1, ela corresponde à área de um círculo. Como que a gente calcula a área de um círculo? A gente multiplica π pelo raio elevado ao quadrado. Assunto esse que a gente viu na aula de área de figuras planas. Beleza? Exatamente áreas circulares. Bem, para a gente calcular essa segunda área que aparece no meu cilindro equilátero ali dentro, a gente percebe que é a área de uma coroa circular. Eu chamei essa área de área S2. Então o meu objetivo agora é provar que a área que eu chamei de S1, ela tem a mesma medida da área que eu chamei de S2. Bem, só que a minha área S2 é uma coroa circular. Como que a gente calcula a área de coroa circular? A gente multiplica o π, tá, pela diferença entre os raios ao quadrado. Naturalmente, essa diferença positiva, o maior subtraído do menor. Beleza? Bem, vamos aos dados que a questão me fornece, em que esse objetivo todo, tá, vai trazer aí pra gente o volume da esfera. Vamos lá, vamos atrás disso. Então eu vou fazer o seguinte, a gente sabe que o raio elevado ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. A gente viu isso naquela relação importante que havia na secção. A gente monta um triângulo retângulo e diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Naturalmente, se eu quero isolar esse raio menorzinho, se eu quero pegar nessa relação e isolar o meu R, tá, o menorzinho deles, eu vou ficar com Rzinho igual a Rzão2 menos o D2, certo? Bom, visto isso, eu já posso substituir nessa área S1, porque como ela é calculada pela área de um círculo, o que nós teríamos? π vezes o raio desse círculo ao quadrado. E por acaso o raio desse círculo
é o R minúsculo, é o Rzinho. Então nós temos área S1 dada por π, que multiplica esse Rzinho elevado ao quadrado. Galera, quem é esse Rzinho elevado ao quadrado? É o Rzão ao quadrado menos o D ao quadrado. Então a gente substitui e a gente descobre que a área S1 que nós tanto procurávamos, ela é calculada por esse formato, certo? Vamos para o nosso segundo objeto. O segundo objeto tem um raciocínio um pouquinho mais importante, porque eu preciso calcular a área da coroa circular e eu necessito obrigatoriamente desse raio maior e do meu raio menor. Pessoal, esse raio maior, ele é muito simples, beleza? Esse raio maior, que é o Rzão, que eu coloquei aqui de verde, ele é muito simples esse raio, porque ele é o mesmo raio da minha esfera, já que esse cilindro ele é equilátero. Então esse Rzão ele não é problema pra gente. Mas esse Rzinho, ele vai acabar se tornando um problema. Por que ele acaba se tornando um problema? Porque esse Rzinho que eu tenho aqui, eu vou até diferenciar, galera. Eu vou colocar ele como Rzinho linha, certo? Porque ele não tem nada a ver com esse Rzinho que nós utilizamos aqui. Beleza? Eles não têm a mesma medida. Bom, então eu chamei esse raio menorzinho de laranja de Rzinho linha. E ele vai ser a grande dificuldade, porque eu vou ficar com π, que multiplica o Rzão, menos esse R' ao quadrado. Só que quem é o R'? Será que de fato ele é igual à distância D para que eu tenha essas áreas congruentes? Vamos verificar o seguinte. Quando eu tenho um cilindro equilátero, a minha secção meridiana ela é quadrada, isso obrigatoriamente. Se ela é um quadrado, essa linha que vem desse ponto daqui de cima até esse ponto daqui de baixo, que passa pelo centro, essa linha é a diagonal desse quadrado. Então, se eu imagino um quadrado, ó, na minha secção meridiana, essa linha diagonal do quadrado faz com que, obrigatoriamente, pessoal, esse ângulo daqui, ó, ele tenha a mesma medida desse ângulo daqui, ó. Ou seja, esses ângulos eles são chamados de ângulos alternos internos. E por ser diagonal de um quadrado, essa angulação mede 45 graus. O que me demonstra que esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo que está aqui no meu triângulo, ele também é um ângulo de 45 graus. Pessoal, muito simples, 45, 90, esse outro ângulozinho que estaria aqui, ele também mede 45. Então, como o meu triângulo OB, ele é isósceles por ter dois ângulos de mesma medida, ou seja, o ângulo O'B é congruente a O'BO, ambos medindo 45, eu posso te afirmar claramente que se ele tem esses dois ângulos congruentes, essa distância que é o meu Rzinho linha é igual a D, é igual à minha distância. E com isso, tá? Vou colocar aqui o linha, ficou faltando, ó. Com isso a gente garante que a área S2 ela vai ter a mesma medida da área S1. E com isso a gente garante o princípio de Cavalieri. O que falta para a gente agora é calcular de fato esse volume. Vamos para os cálculos? Pessoal, trabalhando com os cálculos, nós teríamos a seguinte ideia. O volume da esfera, ele acabou de ser provado pelo princípio de Cavalieri, que é igual ao volume da anticlépsidra. Pessoal, lembrando que a anticlépsidra é o volume que fica entre o cilindro equilátero e a clépsidra. Então nós temos aqui, ó, o volume da anticlépsidra dado pelo volume de um cilindro equilátero, tá aqui a imagem, menos o volume da clépsidra, ok? E aí o volume da clépsidra, repare que ele é formado por dois cones de altura R. Quem é esse R? É aquele raio da esfera. Se você não recorda, vá até o tópico passado, dá uma olhada na imagem que você vai lembrar quem é esse R. E isso vai representar a nossa altura desse cone pequenininho. Então são dois conezinhos desse. Vamos botar a álgebra em ação? Então, pela álgebra, nós teríamos que o volume da esfera é igual
A área da base vezes altura. Pessoal, quem é a área da base vezes altura? Isso é o volume de qualquer cilindro. Então tá aqui, ó, a área da base do cilindro vezes a altura do cilindro. Menos 2 vezes o volume do cone. Estou me referindo a esse cone pequenininho que está aqui. Beleza? Bom, substituindo os valores que nós temos, ficaríamos com área da base do cilindro, πr ao quadrado, que é a área de um círculo de raio R, vezes a altura do meu cilindro. Repare que se a altura do cone corresponde a Rzinho, tá? Um Rzinho só, a altura desse cilindro corresponde a 2 vezes esse raio, certo? Que seria, na verdade, o diâmetro da esfera que nós estamos procurando. Então aqui, ó, eu substituo a altura do cilindro por 2 vezes o raio, menos 2 vezes o volume desse cone. Pessoal, o volume do cone é 1/3 da área da base do cone vezes a altura desse cone. Trabalhando com o que nós já temos, π vezes R2 vezes 2 vezes R, eu encontro 2πr ao cubo. Então tá aqui, ó, 2πr ao cubo menos 2/3 da área da base desse cone, πr ao quadrado, vezes a altura desse cone, que é o mesmo Rzão. Beleza? Bom, a partir daqui, ó, eu só vou juntar esse R ao quadrado com R e eu vou ficar com a seguinte relação, ó. Volume da esfera é 2πr ao cubo menos 2/3 de πr ao cubo. Galera, fazendo um MMC muito prático, muito rápido, a gente encontra o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Beleza? Para você entender um pouquinho melhor essa relação, eu vou colocar agora para vocês uma imagem para ilustrar o nosso princípio de Cavalieri. Fica bem legal, inclusive, tá? Uma outra ideia de se encontrar, tá? O volume é uma ideia de proporção e isso daí ajuda bastante, tá? Então observe essa imagem que vai ajudar bastante vocês a compreender o que está acontecendo ali com o cilindro, clepsydra, anticlepsydra, ok? E em seguida a gente vai para o tópico de áreas. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a área da esfera. Sim, como calcular a área de uma superfície esférica. O raciocínio não é tão elementar, mas o entendimento vai ser bem prático para você fazer esse cálculo. Bom, vamos imaginar um poliedro. Então, por exemplo, um cubo, ele representa para a gente um poliedro. Nós temos uma pirâmide de base quadrangular, nós temos um octaedro, que é um sólido platônico, e nós temos outros poliedros. Imagine que você aumente esse número de faces de maneira que ele tenha tantas faces que ele vai se parecer com uma esfera. Sim, exemplo disso a gente está vendo agora aqui na tela. Nós temos um parque famoso na Disney chamado Epcot, e esse parque ele traz para a gente como símbolo essa esfera totalmente dividida em pequenos triângulos. Repare que esses triângulos eles são tão pequenos em relação a essa esfera que ela acaba tomando o formato perfeito esférico, beleza? Ela ganha esse formato. E é exatamente em cima dessa ideia que nós vamos calcular agora a área da nossa esfera. Então, galera, basicamente nós vamos construir pirâmides e essas pirâmides elas terão um vértice coincidindo com o centro da minha esfera. Então você vai imaginar agora 1 milhão ou mais de pirâmides compondo todo esse volume esférico. E com isso a gente pode escrever que o volume da nossa esfera ele vai ser igual ao volume dessa pirâmide 1, é a única pirâmide desenhada no momento. Claro que eu não vou desenhar as demais, que esse desenho ficaria bem complexo, mas você vai imaginar agora inúmeras pirâmides desenhadas compondo esse volume. Então nós teríamos o volume da esfera dado pelo volume da pirâmide 1, mais o volume da pirâmide 2, coloquei uma reticências e eu vou até o último volume. Claro que esse N ele tem que ser o maior possível, eu vou fazer esse N tender ao infinito. Ou seja, se você imaginar 5 milhões de pirâmides, pense que isso ainda é pouco. Você pode ter mais pirâmides ali desenhadas. E quanto maior o número dessas pirâmides, mais próximo de um triângulo você vai ter essa região verde. Perfeito? Bom,
Visando essa ideia, nós temos que o volume da esfera ele vai ser o volume da primeira pirâmide, que é 1/3 da área da base dessa pirâmide, vezes a altura dela. Mas vamos para o volume da pirâmide 2. 1/3 da área da base dessa pirâmide 2 vezes a altura dessa pirâmide. E com isso, esse raciocínio segue análogo até o final da minha última pirâmide, que eu chamei de área da base N e a altura HN. Beleza? Bom, o que a gente precisa entender a mais? Que a altura dessa pirâmide, repare que essa figura tanto vai tender a um triângulo, ele vai estar tão próximo de um triângulo, que a minha altura de pirâmide ela vai tender ao raio da minha esfera. Então repare que essa altura tem de ser o raio. Então o que nós faremos? Substituiremos todas as nossas alturas por R. Ó. Repare que é o R da nossa esfera, o raio da esfera. Bom, já descobrimos que volume é 4/3 de πr ao cubo, ok? E com isso nós temos 4/3 de πr ao cubo sendo igual a 1/3 da área da base 1 vezes R, mais 1/3 da área da base 2 vezes R, e com isso a gente vem até o final da nossa relação. Galera, posso simplificar esse 3, ó. Repara que ele aparece em todos os denominadores da minha equação. Então eu posso simplificar e tornar essa equação uma equação inteira e não sim uma equação fracionária. Olha só que maravilha. Eu vou ficar com 4πr ao cubo igual a R, que eu vou colocar em evidência, porque ele aparece em todos os termos do segundo membro. Pode reparar, ó, ele aparece no primeiro, no segundo, vai aparecer nos demais termos até o último. Então eu coloco meu R como um fator em evidência, tá? É um fator comum a todos os termos, e com isso eu tenho uma sobra do SB1, que é a área da primeira base, SB2, a área da segunda base, e assim até a última base. E esse somatório de bases vai ser exatamente a soma de todas as áreas desses pequenos triângulos. E com isso, quando a gente soma todos esses triângulos, nós temos a área da nossa esfera. Então, apenas simplificando esse raio com aqui raio ao cubo, né? Eu vou tirar umzinho deles, a nossa área da esfera vai ser dada por 4πr ao quadrado. Beleza? E aí a gente conclui esse estudo de áreas da esfera que tanto incide aí nos exames de vestibular, beleza? Bom, vamos finalizar agora com algumas partes da esfera. Pessoal, falando de partes da esfera, é como se eu estivesse seccionando essa esfera sempre com a secção, ok? Coincidindo nesse eixo principal. Ou seja, essa secção ela vai ter que pegar o P1 e vai ter que pegar o P2. O que significa que eu vou estar retirando fatias da minha esfera. Só que essas fatias elas vão se dividir em duas partes, ok? A primeira parte trata sobre o volume, e essa primeira parte ela é chamada de cunha esférica. E a segunda parte tem a pegada de área, não é? A gente vai estudar pela área, e aí o nome dessa fatia passa a ser chamada de fuso. Então nós temos duas ideias, uma ligada a volume e a outra ligada à área, beleza? Bom, então a cunha ligada ao volume, o fuso ligado à área. Pessoal, precisa memorizar a fórmula? Acredito que não, as fórmulas estão aqui no quadro, eu vou demonstrar como que a gente chega até essa fórmula, porém eu não vejo necessidade alguma de decorar essas fórmulas. Por quê? Bom, vamos lá, vamos pensar que essa esfera é uma grande melancia. Certo? Eu coloquei até nas cores verde e vermelho aqui para a gente fazer uma analogia que é uma melancia. Então eu vou partir essa melancia, ok? Esses cortes eles têm que passar pelo eixo P1 e P2 e com isso eu retiro fatias dessa melancia. Essas fatias elas possuem uma angulação. Repare que eu posso cortar uma fatia grossa, uma fatia mais fininha, e isso vai depender dessa angulação que eu chamei de θ. Esse θ ele passa a ser chamado de ângulo equatorial. É o ângulo medido exatamente na linha do Equador. Então repara o seguinte, por regra de 3, a gente consegue definir tanto o volume quanto a área dessa fatia. Então repare que quando eu falo no volume, que é a nossa cunha, nós temos 360 graus,
Ou seja, se eu considero esse ângulo θ completo de 360, eu posso relacionar com o volume completo dessa esfera. Como eu desejo saber apenas uma parte desses 360, ou seja, a parte do todo, é justamente a fração que a gente vai utilizar. É o θ sobre o 360 que vai multiplicar o volume da esfera. Então eu posso montar uma regrinha de 3 na hora e resolver isso sem grandes delongas, certo? O mesmo vai acontecer para o fuso. O fuso é como se não fosse a fatia inteira dessa melancia. O fuso seria somente aquela casquinha verde que geralmente a gente descarta, não é isso? Então nós temos aqui, ó, essa casquinha verde da nossa cunha, ela vai ser chamada de fuso. Então remete uma ideia de área. Então repare que 360 graus, se eu tenho o total, a minha área é completa. Eu tenho relacionando a área da nossa esfera. E por acaso, se a gente quiser apenas um ângulo θ, ou seja, é um pedaço do total, é a parte do todo. Então, θ sobre 360 vezes a área da esfera. Então, mais uma regrinha de 3 resolve o nosso problema. E aí nós temos as partes da esfera, ok? Por secções obrigatoriamente passando por esse eixo. Beleza, galera? Então o estudo de esferas está finalizado. A gente já sabe tudo de esferas, pelo menos a grande parte básica, para a gente invadir essas provas de vestibular e se dar bem nesse conteúdo. Beleza? Se você gostou aí do vídeo, deixa seu like, isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Ok, galera?